Bom, torcedor vascaíno, eu quero começar aqui esse Fala Gigante te fazendo algumas perguntas. Por exemplo, se você aí que trabalha numa obra, você coloca o tijolo no lugar errado, será que o seu patrão, lhe dará dias de folga? Se você trabalha na portaria e esquece de talvez levar o lixo para o caminhão passar, será que você ganhará dias de folga? Se você trabalha com um contrato em uma grande empresa e acaba colocando uma cláusula errada, errando um número que prejudica a sua empresa, você ganhará folga? Eu começo essas perguntas porque, assim, eu gostaria de entender como funciona. Porque a gente vê um Vasco que nos últimos 12 jogos tem 2 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Um Vasco que nos últimos 2 jogos tem 2 derrotas vergonhosas pelo placar de 3-0. Um Vasco que não desempenha, com um elenco que não tem preparação física. Mas um Vasco que ganha 3 dias de folga, domingo, segunda e terça, e só volta a treinar na quarta-feira. Sinceramente, meu amigo, gostaria muito de entender. Porque, olha, chega a ser difícil de compreender hoje o que acontece dentro do Vasco da Gama. O Vasco não joga, o Vasco não desempenha, o Vasco não vence, o Vasco se vê distante do G7, o Vasco se vê distante da possibilidade de uma classificação para a Libertadores, mas mesmo diante disso, Rafael Paiva e toda a sua comissão dão 3 dias de folga para o elenco do Vasco. Olha, meu amigo, é sinceramente complicado, complexo, estranho, duro, porque o Flamengo, e eu tenho que usar o exemplo dos caras, o Flamengo que foi campeão ontem, vai treinar amanhã na terça, e o Vasco que não ganhou nada, só volta na quarta. Ai, ai, Vasco. Ai, ai. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, é claro, a gente vai trazer muitas outras informações e muitas outras novidades a vocês aqui nesse Fala Gigante. Como sempre faço no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá vascaíno, eu sou o Lucas. E você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Nós contamos muito, muito mesmo, tá? Com a sua presença, o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Sei que o nosso Vasco da Gama passa por um momento complexo, um momento difícil, um momento complicado, um momento duro, né? Realmente muito triste para o seu torcedor, mas ao mesmo tempo eu sei que também você aí do outro lado jamais desistirá do Vasco, muito pelo contrário. Independente do que estiver acontecendo dentro de campo, seguirá acompanhando, buscando informações e tentando entender o que realmente acontece no nosso Cruz Maltino. Show? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente informando a vocês que quinta-feira talvez tenhamos, né, um direcionamento, alguma novidade. Porque nessa próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva. Às 3 horas da tarde dessa próxima quinta, né, no caso, dia 14, Pedrinho estará em São Januário concedendo uma entrevista coletiva para a imprensa. Uma entrevista coletiva de explicação sobre esse atual momento. Se tem ou não tem proposta da Vasco da Gama SAF para Vasco da Gama SAF. Se tem ou não tem grego no Vasco da Gama se interessando por alguma coisa. O que será que de fato está acontecendo no nosso Vasco? Eu acho que o Pedrinho hoje realmente é alguém que precisa se explicar. Falei na Corda Vascão de hoje. Pedrinho era alguém que, durante o período em que tínhamos a 777 como a grande gestora do Vasco, ele fazia questão de ir falar. A gente viu um Pedrinho muito ativo, participativo, falando, colocando a cara. Quando perguntado se podia falar, ele dizia, eu não posso falar. E aí parte do pressuposto. Quando o Pedrinho não podia falar, ele queria falar. E agora que o Pedrinho pode falar, ele simplesmente sumiu. Não queria mais falar. Então assim, tem que botar a cara. E enfim vai colocar, vai aparecer. Quinta-feira vai ser um dia aí de explicações, de
evidências sobre qual é realmente o grande problema hoje dentro do Vasco. Por que tanta vergonha? Por que tanto problema? Por que tanto fracasso dentro das quatro linhas? Infelizmente, né, o nosso Vasco da Gama está, de fato, tendo. O Pedrinho tem essa entrevista coletiva na quinta. Deixa aí uma pergunta que você talvez gostaria, né, que nós aqui do canal fizéssemos ao Pedrinho. E se o Pedrinho, quinta-feira, dará essa entrevista coletiva, na quarta, um dia antes, o elenco estará retornando ao CT Moacir Barbosa para mais um dia de treino. Aliás, o primeiro dia de treino, né? O Vasco que perdeu para o Fortaleza nesse último sábado pelo placar de 3-0. Um Vasco que travou de fato na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E é inacreditável pensar isso, que ainda somos o nono colocado do Brasileirão, mesmo tendo aí nos últimos 12 jogos um desempenho de Z4. O Vasco tem um aproveitamento de zona de rebaixamento nos últimos 12 jogos, com 2 vitórias apenas, 6 derrotas e 4 empates. Assim, muito mal o desempenho do Vasco da Gama dentro das quatro linhas. E o Vasco ele se representa apenas quarta no CT, algo que sinceramente eu também não consigo entender, né? O Vasco que se tivesse pelo menos um aproveitamento normal, eu não digo de ter em 12 partidas 8 vitórias, eu não digo pra ter 10 vitórias. Eu digo pra ter um desempenho normal, cara. Normal. 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Equilibrado. Equilibrado. Esse aproveitamento não seria nem de 50%. O Vasco, com um aproveitamento como esse, o Vasco teria exatamente 16 pontos conquistados. 16 pontos conquistados, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Só que o Vasco, meu amigo, nesse tempo, em 12 jogos, não tem 16. Porque o Vasco só vence 2 e empata 4. O Vasco tem 10 pontos. 10 pontos conquistados em 36 disputados. Se o Vasco ele tem esse desempenho de 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o Vasco estaria dentro do G7. E não seria uma loucura. O Vasco deixou escapar pontos. O Vasco empata com Juventude, gente. Jogando em São Januário. Juventude. Juventude em São Januário. Isso é completamente surreal. Surreal. O Vasco, ele faz aquele resultado vergonhoso contra a equipe de São Paulo, perde por 3-0, perde por 3-0 para Fortaleza, perde por 3-0 para Botafogo, deixa escapar pontos que não eram para escapar. Desempenho horrível do Vasco da Gama. Nos últimos 10 jogos, inclusive, um número ruim até a marcação de gols. O Vasco marca 8 gols e sofre 18 nos últimos 10 jogos, gente. E nos últimos 3 duelos o time levou 8 gols. Então, assim, é muito mal hoje o trabalho do... O desempenho do Vasco é muito ruim, o trabalho do Rafael Paiva sob o comando. Aquela solidez defensiva que a gente viu no Vasco da Gama durante o início do trabalho do Paiva simplesmente acabou, foi embora. E aí muito se falou que o Paiva teria essa data FIFA, porque o Vasco ele só volta a campo agora no próximo dia 21 de novembro, contra a equipe do Internacional, e muitos comentou sobre essa data FIFA ser um período de recomeço pro Paiva, né? O Vasco tem 5 jogos daqui pra frente, e esse período seria essencial para que o Paiva se reencontrasse com o seu trabalho e fizesse esse elenco jogar de novo. Mas me preocupa, por quê? Porque o dia 21 é quinta-feira que vem. Sem ser essa quinta agora, a outra. E o Vasco ele se representa na quarta. Sendo que, na minha opinião, era pro elenco estar hoje no CT Moacir Barbosa. Hoje. Treinando. Ah, Lucas, mas tem tanto tempo para treinar, mas vá treinar hoje. Esse elenco não tá merecendo folga, cara. Não tá. Foi o que eu falei pra vocês lá no início do vídeo. Cada um tem o seu tipo de trabalho. Tem gente que trabalha na portaria, funcionário. Tem gente que é funcionário em obra, né? Tem gente que é funcionário em uma grande empresa e é responsável por assinatura de contrato. Outro é encarregado de abrir portaria. Outro é encarregado de jogar o lixo na rua. Outro é encarregado de coletar lixo. Não sei, meu amigo. Tem vários tipos de trabalho. Outro é encarregado em ajustar problemas de carro, é mecânico, não sei. Mas se você erra no teu trabalho, você tem que ter algum tipo de punição, cara. Se eu chego aqui com vocês e começo a dizer um monte de asneira, um monte de loucura, talvez eu não vá ser punido de uma outra forma, porque só sou eu aqui. Mas talvez você não queira mais me assistir. E esse elenco não ganha punição? Esse elenco é impune? Porque perde 3-0 pro Botafogo. Perde 3-0 pro Fortaleza. E ainda ganha 3 dias de folga? É difícil entender. É difícil entender. Parece que o Vasco ele já tá, infelizmente, em ritmo de férias.
E o que me preocupa mais ainda é que, além de dar folga para um elenco que não merece folga por não jogar, é um elenco que também tem vários problemas físicos. Tem jogadores ali que precisam estar bem fisicamente, cara. Coutinho, Paulinho Paula, Jair, Payet. São jogadores que não estão bem fisicamente, estão com problemas. Mas aí eles ganham folga, eles tinham que estar lá no CT treinando para se preparar e estar 100% nesses últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Porque aquele discurso de que 5 partidas finais seriam finais, não são. Não são. Não é essa a mentalidade. Porque se a mentalidade fosse que a partida contra o Internacional em São Januário seria uma final, o elenco estaria hoje no CT Moacir Barbosa treinando. Porque há a possibilidade de uma Libertadores, cara. E esse é o grande problema. Há possibilidade. O Vasco tem 43, com 5 jogos ainda tem 18 pontos em disputa. Aliás, 15 pontos em disputa. O Vasco, ele tendo uma pontuação de 55, né? O Vasco teria que vencer 4 dos próximos 5 para ir a 55 pontos. O Vasco, ele conquistaria uma vaga para a Libertadores. Eu bato na mesa e confirmo a vocês pelo que aconteceu nos últimos brasileiros. O Vasco enfrenta o Inter agora. O Vasco enfrenta o Corinthians. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. O Vasco, ele tem adversários diretos. O Vasco, ele enfrenta ainda o 10º e o 11º colocado, que é Corinthians e Atlético Mineiro durante esses próximos 5 jogos. Então, assim, jogo contra o Inter, por exemplo, nessa próxima quinta, é essencial, meu amigo, para o Vasco sonhar com a Libertadores. Se perder pro Inter, esquece Libertadores, tá? Esquece Libertadores. Essa vaga, infelizmente, não será conquistada. Mas o que me dá raiva é que há a possibilidade. O Vasco tem como atingir essa pontuação. Mas parece que, infelizmente, internamente, o pensamento não está sendo esse. E aí a gente tem que fazer críticas. Críticas também ao próprio senhor Dimitri Payet. O que está acontecendo com o Payet? O jornalista Diogo Dantas, né, do portal O Globo, ele trouxe uma informação até muito interessante sobre Dimitri Payet. Após a derrota, né, assim, acachapante, acho que a gente pode utilizar sim esse termo, que o Vasco sofreu para a equipe do Fortaleza, nitidamente, a gente viu um Coutinho que não tinha condições de jogar, e a gente viu também um Vasco que sentiu muita falta do Payet. Muita falta do Payet. Mas aí, meu amigo torcedor vascaíno, a gente se pergunta: por que o Payet não viajou? O Payet alegou dor. Foi-se feito um exame médico, não constatou-se nenhuma lesão. Mas o Payet não quis viajar. O Payet preferiu ficar no Rio de Janeiro e pediu para não jogar contra o Fortaleza. Mas se faz um exame no Payet e não há lesão, por que ele não vai viajar? Tá entendendo que eu quero cavar aqui em vocês a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: qual é o objetivo desse elenco? Que o Payet é craque, ok. Que o Payet é bom jogador, ok. Que o Payet tem a sua importância pro Vasco, ok. Mas, gente, o Vasco paga R$1,5 milhão por esse cara. O Payet, me desculpe, não entregou nada a ponto de título pra torcida do Vasco pra gente ser assim, esse tipo de torcedor, né, que aceita tudo que o cara faz. A gente vê o nosso rival aí, e é importante a gente comparar, que não trata bem nem um jogador aí que marcou a história dele recentemente, que foi esse tal de Gabriel Barbosa. Não tem paciência com ele. E aí, sinceramente, por isso que talvez os caras são assim. Que é uma torcida que ela não... Como se fala? Ela não aceita tudo. É uma torcida que bate frente. E talvez a gente seja muito acomodado. A gente vê um Payet mandar e desmandar e vai abaixar a cabeça? Não vai, cara. Não tem que abaixar a cabeça. Tá errado, Payet. Tá errado. Uma atitude ridícula. E me desculpe, temos que mudar. Se quiser ir embora, Payet, que vá. Jogadores vão, o Vasco fica. Jogadores vão, o Vasco fica. E com R$1,5 milhão a gente pode trazer um outro grande jogador também. Porque o Vasco precisando vencer. Após uma derrota pelo placar de 3-0. Ele reclama de dor, faz um exame, não há nada. Ele ainda fica no Rio de Janeiro. Informações até que internamente a comissão técnica de Rafael Paiva não queria abrir mão do jogador. Mas ele pediu para ficar. Então é uma situação complicada, sim. É uma situação constrangedora, sim. E aí eu pergunto, o que será feito, cara? É folga? Ah, Payet, tudo bem, você não quis viajar, então toma folga na segunda-feira. Pra mim o Payet tinha que estar lá, ó.
Hoje no CT treinando nem sequer sozinho, pai. Já que tu não viajou, meu amigo, já que tu tá alegando dor, vem aqui então pro CT pra você fazer só uma fisioterapia. Tem que punir esses caras de alguma forma. Porque parece que tá tudo largado no Vasco. Tudo entregue às traças. A gente reclamou tanto, né? Da 777, etc, etc, etc. Mas qual a diferença, assim, internamente? Cadê a cobrança? Pelo menos 12 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas e 4 empates mostra, meu amigo, que parece que esse elenco não tem cobrança alguma. Assim, é duro, é complicado, é complexo e me deixa muito preocupado para esse 2025. Muito preocupado. Que muita grana vai entrar, tá? Já adianto de antemão aqui a vocês. Muita grana entrará no Vasco. E a minha dúvida, o meu receio é, o que será que vão fazer com tanto dinheiro? Por que eu digo isso? Porque teremos a venda de Orejano, a venda de Capasso, a venda de Ryan, a venda de Palácio, que vai se confirmar em breve. Tivemos a informação que hoje Boca Juniors está em negociações avançadas, de fato, pelo meio-campo chileno Carlos Palácio, jogador que tem 60% dos seus direitos econômicos ainda ligados ao Vasco da Gama. Ele realizou a sua última partida com a camisa do Colo-Colo nesse último final de semana e vai para o Boca Juniors. A expectativa é que o Boca contrate Palácio por algo em torno de 30 milhões de reais. O Vasco tendo 60% dos direitos econômicos do jogador, 30 milhões é quase 18 milhões de reais que o Vasco colocará nos seus cofres, gente. Então é 18 do Palácio, é 18 do Orejano, é 5 do Capasso, é quase 100 do Ryan. 140 milhões só em venda, perdão, que o Vasco da Gama poderá colocar nos seus cofres na próxima temporada. E a pergunta que eu faço é, o que essa diretoria fará com tanto dinheiro? Tem que ter alguém que sabe mexer com grana. Porque, infelizmente, pelo visto, nem isso essa diretoria hoje sabe. Visto que contratamos Maxime Domingues e Jean Davi Menezes na janela do meio do ano. Uma janela de correção com Maxime Domingues e Jean Davi Menezes. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa segunda-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.